Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais. Estamos nas nossas revisões e hoje vamos revisar o nosso capítulo 5, o capítulo de memória. Ok? Vamos direto ao exercício. A gente já sabe, o exercício é a primeira parte da nossa revisão. Muito bem. Então vamos corrigir o exercício do módulo 5. Ele começa perguntando: diferencie memória real de virtual. A memória real é uma memória que existe, é uma memória física, é uma memória de hardware. Ela pode ser usada, ela pode ser tocada, manuseada. A memória virtual, na verdade, é apenas um algoritmo que simula a memória real, certo? No HD. Ele pega uma parte do HD e trabalha com aquela parte como se fosse memória real. E é essa memória virtual que é apresentada aos processos. Os aplicativos acham que essa memória virtual é a real, porque é isso que o SO diz aos processos, é isso que o SO apresenta aos processos. Mas por trás, ele tem todo um gerenciamento que vai efetivamente usar a memória real, certo? Mas sem que os processos tenham interação com esse gerenciamento. 2. Cita e explique as regras que garantem que um processo possa ser executado colocando-se apenas uma parte dele na memória. Bom, a gente sabe que eu não preciso botar o processo inteiro na memória para ele rodar, né? Para um processo entrar em execução, ele precisa estar na memória. Mas não precisa ser o processo todo na memória. Apenas uma parte dele já é possível ele entrar em execução. Quais são as regras que garantem isso? A regra 90-10, 90% do tempo gasto com toda a execução é com apenas 10% do código. A regra da sequencialidade, o algoritmo sempre roda em sequência, numa sequência lógica. E o princípio da localidade espacial e temporal. O princípio da localidade temporal fala que a próxima execução é igual à execução passada. O futuro é igual ao passado. Isso acontece porque muitas vezes nós estamos nos loops, né, num loop for, um loop while, e aí esse loop está rodando, acabei de rodar o loop, o que é que eu vou fazer agora? Vou rodar o loop de novo, uma série de vezes. Então a execução futura, a próxima execução, é exatamente a mesma que eu acabei de fazer, que eu estou dentro de um loop. E o princípio da localidade espacial diz o seguinte: se eu não estiver no loop, então meu próximo endereço provavelmente é o endereço vizinho, né, o endereço seguinte, né, os endereços das linhas de código seguintes do algoritmo, ou seja, os endereços vizinhos de memória. Então isso aí, essas regras me garantem que eu não preciso botar o processo todo, boto só uma parte e vou colocando outras partes, sabe, naquele for sendo necessário. 3. Cita e explica os grandes problemas do gerenciamento de memória. Nós temos a proteção, o processo não pode invadir espaço de outro processo. O processo só pode usar espaços reservados a ele. A fragmentação, que pode ser interna ou externa. A interna é quando eu dou ao processo mais do que o que ele pediu, deixando uma parte ociosa dentro do espaço que eu dei ao processo. E a externa, que é quando eu tenho memória livre, mas como ela está em endereços não sequenciados, eu não consigo atribuir a um processo. Nós temos também o page fault, um dos grandes problemas, que é quando o processo está em execução e precisa rodar uma parte sua que não está carregada na memória real. E o overhead, né? O overhead é a sobrecarga de memória. Geralmente acontece quando eu tenho processos de menos e memórias de mais. Perdão, contrário, né? Processos de mais com memórias de menos, né? Então, muito processo querendo rodar em pouca memória, só vai acontecer o overhead, né? Vai dar overhead. Muito bem. Quarta questão. O que é o swapping? E como o SO sabe que ele sabe fazer o swapping out? O swapping é a troca de processos entre a memória real e virtual, né? Eu tenho o swapping in, que é quando o processo é copiado na memória real, e o swapping out quando eu atualizo a memória virtual. Aí ele pergunta, como é que o SO sabe que é preciso atualizar a memória virtual? Bom, ele tem um arquivo de swapping, chamado swapfile, né, o arquivo onde qualquer endereço de memória que for alterado, o endereço é guardado nesse arquivo. Então, para que eu saiba se o endereço precisa ou não de fazer o swapping out, basta eu olhar nesse arquivo, se o endereço estiver lá, é porque aquele endereço precisa ser atualizado e não está atualizado na memória virtual. Quando eu atualizar, eu retiro o endereço dele do swapping file. Explica o algoritmo de tradução de endereços virtuais em reais. Muito bem. Então eu tenho o endereço virtual, que é dividido em duas partes, né? Todo endereço de memória
é dividido em duas partes, a parte base e a parte limite. Né? A parte base, que é o endereço efetivo, e a parte limite, que é o tamanho do endereço. Então, todo endereço de memória é dividido em duas partes. Então, eu tenho o endereço virtual, e o que é que eu faço? Primeira coisa, eu vou checar se o endereço da tradução cabe o processo. Né? Então, a parte limite do endereço virtual vai ser checado com o endereço que está sendo associado. Se o endereço que está chegando para traduzir for menor, não vai caber o endereço virtual. Vai dar um erro de proteção. Né? Ele não vai caber. E como ele não vai caber, ele vai tentar pegar mais. E aí entra o erro de proteção. Certo? Você executou uma operação ilegal. Você quer ver os detalhes ou quer fechar? Aí você vai ver lá em detalhes. Plá. Ele mostra os endereços de memória que o seu processo tentou invadir, mas que não eram dele. Certo? Então, a primeira coisa que eu faço é ver se o endereço cabe, né? Se o limite do endereço virtual é menor ou igual ao limite do endereço que eu estou recebendo. Se for, o que é que eu faço? Eu faço uma operação de soma do registrador base atualizado, né, pela TLB ou pela tabela de mapeamento. Esse endereço base, e o base e o limite, né, são atualizados pela tabela de mapeamento e pela TLB, ou primeiro pela TLB. Se não conseguir pela TLB, ele vai para a tabela de mapeamento. Então ele pega o valor base, soma com o valor base do endereço virtual, e o resultado dessa soma já é a parte base do endereço real, né, o endereço real traduzido. E o limite virtual vira o limite real. Aí nós temos a tradução de endereço. Sexto, cite as formas de divisão de memória, citando também o tipo de fragmentação existente em cada um deles. Então nós temos o particionamento, que pode ser de três partes, né? Único, de três formas diferentes. O particionamento único, estático e dinâmico. O particionamento único é para sistemas monotarefa, então basicamente não vai gerar fragmentação, porque mesmo que o aplicativo não utilize toda a memória que foi disponibilizada para ele, só que não tem ninguém concorrendo, não tem ninguém querendo essa memória, então não vamos considerar a fragmentação aqui. Nós temos o particionamento estático, que pode ter a interna e a externa, e a dinâmica, que vai ter somente a externa. Nós temos também a paginação, que só tem a fragmentação interna. Nós temos a segmentação, que só tem a externa. Nós temos a segmentação paginada, que pode ter um pouco de interna e externa, dependendo do nível de memória. Ou a mista, né? Segmentação paginada mista, onde eu não tenho nenhuma das fragmentações. Certo? Sétimo. Cite e explica as estratégias de gerenciamento e posicionamento para a segmentação. Então aí é questão de onde alocar, né? Onde alocar. Eu tenho o melhor ajuste, o pior ajuste, o primeiro ajuste, o próximo ajuste e o rápido ajuste. O melhor ajuste procura o espaço de memória que gera o menor fragmento. O pior ajuste procura o espaço de memória que gera o maior fragmento. O primeiro ajuste procura a partir do início da memória, sempre a partir do início, o primeiro espaço de memória que caiba ao processo. O próximo ajuste é sempre a partir do último endereço visitado, e não do começo da memória, como do primeiro ajuste, né? A partir do último endereço visitado, vou procurar o primeiro endereço de memória que caiba ao processo. E o rápido ajuste, na verdade, é uma das outras formas de ajuste, o melhor, o pior, o primeiro ou rápido, ou o primeiro ou o próximo, só que implementado de forma dinâmica. Seria o rápido ajuste, né? O melhor ajuste dinâmico, o pior ajuste dinâmico, aí são todos o rápido ajuste. Certo? Oitavo, cita e explica as políticas de páginas. Então eu tenho uma ótima, que é uma política de referência. Ela não pode ser implementada, ela é só para que eu tenha uma referência de page faults. Eu tenho a randômica, que escolhe qualquer uma. Eu tenho o FIFO, que escolhe a mais antiga. Eu tenho a NRU, que escolhe qualquer uma que tenha bit de referência igual a 0. Eu tenho a LRU, que pega mais tempo sem usar. A MRU, que pega menos tempo sem usar. A LFU, que pega a que tem menor quantidade de uso. A segunda chance cíclica, que pega a mais antiga com bit 0. Eu tenho o relógio de páginas, que pega também a mais antiga com bit 0, só que em uma lista encadeada circular. Duplamente encadeada circular. Eu tenho o envelhecimento, que pega a que tem mais tempo sem usar das que tem bit de referência 0.
E eu tenho a longínqua, que também pega por quantidade de uso, né, menor quantidade de uso, só que também utiliza estruturas dinâmicas para ordenar esses endereços. Certo? Vamos lá, pessoal. Vamos para a questão 9 agora. Certo? E a primeira coisa que eu faço, né, é ler todo a minha questão. Então, ó, na tabela abaixo temos uma simulação de memória real de um computador no instante em que ocorreu o page fault. Sabendo-se que a página que gerou o page fault foi a página 4 de P2. Sabendo-se que a página que gerou o page fault é a página 4 de P2. Isso quer me dizer que só ocorreu um page fault. Que page fault foi esse? A página 4. Se ele tivesse pedido que era 4 e a 5, aí era 2 page faults. Nesse caso, um page fault. E que o workset do sistema, no caso do aplicativo, né, do P2, é 2. Responda quais endereços das páginas que serão substituídas nos casos A, B, C e D. Muito bem. Então já sabemos aqui os casos, vamos às letras. Primeira coisa, LFU global antecipada. Primeira coisa, se antecipada, a quantidade de respostas é a quantidade do workset, que no caso, a questão diz que é 2, está aqui, 2 como workset. Muito bem. Ele fala que é global, então qualquer endereço de memória pode ser escolhido. E ele fala que é LFU. LFU é por quantidade de uso, certo? Essa é a última linha aí, ó, quantidade de uso da página, todo o seu histórico. Então, LFU é por quantidade de uso. Quem tem menos quantidade de uso. Então, ele quer duas respostas, porque o workset é 2, de qualquer processo, certo? Que tenha menor quantidade de uso. Se você olhar por aqui bem, o 04 só tem 25, né, de uso, o 04, e observando, tem ali o 07, com 263. Então, o 07 também está valendo. São duas respostas, porque o workset é 2, e ela é uma política antecipada. Muito bem. Agora eu tenho segunda chance cíclica local por demanda. Então, por demanda, as respostas é pela quantidade do page fault, que nós já vimos, só tem um page fault, que é a página 4. Só tem um page fault. Local, então, só do processo que gerou o page fault. No caso, P2, só pode ser endereço de P2. E segunda chance cíclica, a mais antiga com bit 0. Então, nesse caso aqui, a mais antiga com bit 0. E aí, quando ele fala mais antiga, nesse exemplo aqui, as páginas estão em ordem de carregamento. Certo? Ou seja, a 00 é a mais antiga, a primeira que foi carregada, e a 08 a mais recente. Diferente do joguinho, né? A gente jogou lá o joguinho, nós vimos que tinha uma linha a mais, aí linha de chegada, né? Linha de carregamento, então você tinha que ver, certo? E quem realmente chegou primeiro ou não. Nesse caso aqui, eles já estão em ordem de carregamento. Então, a mais antiga é a 00, mas ela tem bit 1. Das que tem bit 0, a mais antiga é a 03. Mas a 03 não é local, ela não é de P2. A mais antiga, que tem bit 0 de P2 é 03. Não, perdão, 05. 05 é a mais antiga de P2 que tem bit 0. Ok, LRU global antecipado. LRU é por tempo transcorrido após o último uso. Então, quem tem mais tempo, né, após o último uso é quem vai sair. Então, essa penúltima linha aí. Certo? Então, eu quero que tenha mais tempo de toda a memória. Qualquer endereço pode ser escolhido. Antecipada, então eu quero duas respostas. Né, porque o workset é 2. Se o workset fosse 4, eu queria 4 respostas. Muito bem, então, antecipada, duas respostas de qualquer endereço de memória que tenha a maior tempo transcorrido após o último uso. Então, se eu olhar aqui essa última linha, quem tem maior tempo é o 06, né? Tem 958. 06, como são duas respostas, eu tenho que procurar uma segunda resposta, que vai ser o 00, né? Tem 800 aí no 00. Não tem ninguém acima dele, então 0006 compõe a minha resposta para essa questão aqui. E a última é LRU local por demanda. Se é por demanda, é pela quantidade de page faults, que nesse caso é só uma resposta. Local, só dos processos que gerou, só do processo que gerou page fault, no caso P2. E NRU, qualquer uma que tenha bit 0. Então, qualquer uma que tenha bit 0, de P2. Aqui eu podia responder de duas formas diferentes, o 05 ou o 08, mas nunca os dois, porque é pelo page fault, só tem um page fault. Então, eu vou botar aqui 08, poderia ser 05, mas eu jamais vou botar as duas respostas.
certo? Vou botar somente o 0,8, ou poderia botar somente o 0,5, mas nunca os dois. Nunca 0,5 ou 0,8. Não, não. Eu só boto uma das duas, certo? Para mostrar que eu entendi que era por demanda e pela quantidade de peixe falso. Muito bem, tá feita essa questão aí. Com isso a gente finaliza o exercício. Vamos dar uma olhadinha no slide, né? Vamos dar uma bisolhada lá no nosso slide. Deixa eu projetar aqui. Muito bem. Então, só para a gente dar uma geral no capítulo, né? O capítulo de memória. Começamos aí falando do gerente de memória, suas funções básicas. E aí temos as classes, aí uma classificação do nosso autor sobre as classes do gerente de memória, aqueles que fazem o swap e aqueles que trabalham realmente dentro da memória. E aí depois uma historinha da memória. Antigamente não existia memória, a memória era externa, não existia esse pente de memória que a gente tem hoje, né? A memória era externa, era em fitas magnéticas, cartões perfurados e tal. E aí depois veio o SO monotarefa, e aí surgiu depois o pente de memória, e aí o pente de memória começou a ser subdividido, regiões de memória serviam para isso ou para aquilo, depois viu-se que isso aí era uma bobagem, e aí transformou-se tudo em memória real, que é o que a gente conhece hoje, certo? Aqui é a comparação de memória real e virtual, né? Eu já falei isso aqui lá no exercício, e obviamente que para um processo entrar no estado de execução é preciso que o seu código, ou parte dele, né, nós já vimos isso também, deve estar na memória RAM. Aí aqui tem as... Para que eu uso a memória virtual, né? A questão da facilidade, a questão do custo, a questão do tamanho, são elementos importantes para que eu utilize a memória virtual. Aqui uma comparação em forma de tabela entre a memória real e virtual. Memória real física, virtual abstrata, memória real não tem proteção, memória virtual é protegida pelos algoritmos que a criaram. O tamanho da memória real é pequeno, da memória virtual depende do HD, pode ser bem maior, né? Deve ser bem maior. O compartilhamento é visível, né? Eu tenho que compartilhar a memória no código. Na memória virtual não preciso fazer isso. E na memória real eu posso compartilhar dados, na memória virtual também posso compartilhar código, não tem problema. Aqui uma diapositiva informativa, né? Com o crescimento do Windows aí até a versão 8. Nós temos aí os tipos de memória no nosso sistema, registradores. A memória real que compõe a cache e a RAM, e a memória virtual que compõe o HD e qualquer outro dispositivo que possa servir como memória RAM, que é a terciária. E aqui algumas curiosidades, a questão da velocidade de memória, né? Quanto menor, mais rápido ela é no seu gerenciamento. E na questão do custo, né? Quanto mais memória, menos o valor do bit, menor vai ser o valor do bit. E aqui aquelas regrinhas que me garantem que eu não preciso estar todo na memória para entrar em execução, né? O aplicativo não precisa estar toda na memória para entrar em execução. Nós temos aí a regra 90-10, sequencialidade e os princípios da localidade temporal e espacial. Aí nós temos alguns conceitos agregados, né? O overlay. Se eu vou colocar só um pedaço do processo na memória, então eu tenho que cortar esse processo em pedaços. O overlay é essa ação de cortar o processo em pedaços. A área de reentrância é uma área que pode ser compartilhada por mais de um processo, certo? O endereço de memória que pode ser o endereçamento, né? Escolha do local onde eu vou colocar o processo na RAM. Ele era absoluto, então eu associava uma vez e não podia mais trocar. Né? O processo só poderia usar aquele mesmo endereço sempre até seu encerramento. Ou o relativo, onde eu posso relocar o processo, ou seja, ele pode executar agora no endereço, mas na frente ele pode ir para outro endereço e vai executar do mesmo jeito, sem nenhum problema. Certo? E aí vem o espaço de endereçamento, que é todos os endereços de memória real e virtual que o processo utilizou. Lembrando que o endereço é sempre dividido em duas partes, né? A parte base, que é a posição dele na memória, e o deslocamento, que é a parte limite, que é o tamanho daquele endereço, né? Mas compõe um único número em hexadecimal, que a gente chama de endereço de memória. Certo? Aqui os cálculos, né? Como é que eu faço para calcular o quanto de memória meu algoritmo precisa, questão de analisar o tamanho de cada uma das variáveis globais e locais, questão de variáveis dinâmicas, bibliotecas utilizadas. Aqui os grandes problemas da memória, nós já vimos no exercício, né? Proteção, fragmentação, page fault e overhead.
O swap, também nós já vimos no exercício o seu conceito, né? Nós tivemos o swap in e o swap in out. O swap in out é apenas se ele foi modificado, e ele sabe que foi modificado através do swap file, certo? Eu tenho o loader para alocação dinâmica, para evitar o trash da alocação dinâmica, certo? Bem importante também para a questão do swap para variáveis dinâmicas. E, obviamente, que uma grande quantidade de swaps, né, é um dos indícios que pode gerar overhead. Então, se eu quero evitar overhead, eu vou evitar fazer muitos swaps, mas, é claro, sem perder a execução dos aplicativos. Então, aqui as formas de divisão de memória, né, já falei, né, delas no exercício, né, vamos passando por elas. O passamento único para monotarefa, o estático, que divide na inicialização do sistema, o dinâmico, que divide à medida que os processos forem solicitando, a paginação, que divide tudo igual, né, todos os pedaços têm exatamente o mesmo tamanho. E aí aqui é um pouco da tabela de mapeamento, né, alguns dados que tem constantes na tabela de mapeamento de memória. E aqui o próprio endereço, né? Se eu tenho um endereço de 32 bits de memória, 20 é de base e 12 é de limite, né, deslocamento. Se fosse 64 bits, eu teria 40 bits para endereço e 24 para deslocamento. Aqui um pouquinho da tradução de endereço, né? O endereço, ele é dividido em duas partes. Posso ver aqui, duas partes. Então, uma parte que é base, outra parte que é limite. O limite, ele vai direto para o endereço real. E a parte base passa por um processo de soma, e o resultado da soma vai para o meu endereço real, certo? Aqui eu não estou botando a parte da questão da checagem de erros, né? Segmentação, né? A memória de segmentos. Também aqui tem a questão da tradução do endereço. Aqui já mostra, né, a checagem do erro. Depois da checagem do erro, eu vou lá fazer a soma para realmente ter o endereço real traduzido. A segue paginada, né, que é uma forma de melhorar, né, as organizações, a memória virtual segmentada, a memória real paginada, e aí, obviamente, que eu preciso de fazer mais traduções de endereços para resolver tanto o endereço do segmento como o endereço da página, e a segue paginada mista, onde ele divide uma parte da memória real para ser paginada e outra parte para ser segmentada. Certo? Aqui uma comparação interessante, muito interessante, entre os tipos de divisão de memória. Estratégia de alocação. Como achar espaços livres? Eu tenho duas formas básicas. O mapa de bits, que é estática, mais lenta, e a lista ligada, que é dinâmica, mais rápida. Então, a preferência é usar a lista ligada. Você fala, peraí, professor, eu vou ter que ter um dispositivo para procurar espaço livre? Você pode usar a tabela de mapeamento, lá tem tudo. Mas é uma tabela grande, a consulta é lenta. Aqui é como se eu tivesse uma consulta mais rápida, né? Para que eu possa, a lista encadeada me dá uma consulta bem mais rápida, com alguns endereços que estão livres, né? Com os endereços que estão livres, eu posso fazer uma consulta e posso, aí, a partir dessa consulta, encontrar um espaço para o meu aplicativo. E aqui as estratégias finais de gerenciamento: busca, posicionamento e substituição. As de busca por demanda antecipada. Por demanda sempre que ocorrer um page default, ele executa. Antecipada eu vou carregar antes do que o processo pediu. Então, se por demanda eu peço 5, eu carrego 5. Se por demanda eu peço 6, eu carrego 6. Antecipada, se eu peço 5, eu posso carregar A5, A6, A7 e A8. Por exemplo, se o workset for 4, eu posso carregar todos esses endereços aí ao mesmo tempo. Então, a por demanda carrega somente o que foi pedido. A antecipada carrega pelo workset. Se o workset é 10, ele pode pedir só uma, eu vou carregar 10. As 10 seguintes, né? Normalmente as 10 seguintes, até para atender o princípio da localidade espacial. E também a regra da sequencialidade. Muito bem. O workset, né, que é o tamanho mínimo que o processo precisa para entrar em execução, ele pode ser estático, definido na inicialização do processo e não muda mais, ou dinâmico, eu posso alterar o workset à medida que o processo vai requisitando, vai pedindo mais memória, certo? Lembrando que a escolha da estratégia, na verdade eu escolho as duas, né, uma hora uma hora outra,
para equilibrar os page defaults e também a ocupação de memória. Né? Estratégia de posicionamento, nós já vimos, né? Eu falei no exercício, né? Questão do melhor ajuste, pior ajuste, primeiro ajuste, próximo ajuste e o rápido ajuste. Aí tem um exemplozinho que nós vimos na sala. A tradução de endereços, que é feita pela MMU, e dentro da MMU ele faz uma consulta, vamos aqui ao diagrama, certo? Ele faz uma consulta ATLB, primeira coisa, uma consulta aqui na TLB. Se não achar aqui, ele vem para a tabela de mapeamento, e aí a intenção dele é o quê? Atualizar os registradores base e limite. Atualizou os dois, beleza. Com o limite, eu vou ver se esse limite cabe o endereço virtual que está querendo ser traduzido. Se ele não couber, vai dar erro. Se ele couber, a parte base do endereço virtual, mais o base que veio carregado da tabela, vai ser somado esse valor e colocado aqui no endereço real. Já o endereço virtual, já o deslocamento, né? O deslocamento, se não deu erro de proteção, ele é automaticamente colocado aqui. Ok? Então, esse daí é a nossa tradução de endereço. E aí tem um exemplo, né? Os exemplos eu fiz em sala. Aqui um cálculo interessante, né? Que a gente não fez, mas é um cálculo bem objetivo, sobre o tempo de resposta. Né? Você multiplica a taxa de acerto vezes o tempo de acesso à memória real do sistema, mais o inverso da taxa de acerto, vezes o tempo de acesso à tabela de mapeamento, né, a tabela completa de mapeamento. Então aqui é um cálculozinho só para eu saber o tempo de resposta, do processo de tradução, certo? Aqui é para calcular o tempo de resposta do processo de tradução. Muito bem. E a substituição, né, eu já falei no exercício dos algoritmos, né? Então, algoritmos para escolher quem vai sair, qual pedaço da memória vai ser liberado, desalocado para que um processo novo entre. E eu preciso escolher direitinho, porque se eu escolher errado, eu vou aumentar a minha taxa de page defaults, e a taxa de page defaults é um dos indícios de que vai dar overhead, certo? Então eu preciso que reduzir ao máximo a de page defaults, né? E uma forma de fazer isso é retardar, né? Às vezes ele é inevitável, mas eu retardo, eu consigo avançar mais na execução antes de chegar nesse page default. E aí a ideia é essa, né? Aqui tem uma figura interessante sobre o passo a passo, né? Ele solicita a tradução de endereço, aí a CPU vai lá na TLB, certo? Se tiver na TLB, faz a soma e já foi. Se não tiver na TLB, ele vai na tabela de mapeamento, certo? Se a memória já tiver, se o endereço que ele quer já está carregado, pode acontecer, né? Ele já vai atualizar a TLB e vai-se embora. Caso não esteja, ele vai verificar assim, a memória está cheia. Se tiver, ele vai fazer a substituição de páginas. Se não tiver, ele vai ler a página do disco, né, carregar, atualizar a tabela e a TLB e depois continuar a execução normal do processo que gerou o page default. Algumas premissas para substituição. Então, já que eu quero reduzir o page default, eu vou tentar escolher processos que não estão usando suas páginas muito, ou que não estão usando mais de jeito nenhum, ou que usam rápido e tal. Então tem algumas premissas, né? Primeiro, processos concluídos, que não vão mais usar suas páginas. Depois, processos bloqueados, que vão demorar muito, porque eles estão esperando trap, estão esperando região crítica. Se não for isso, processos prontos, que já tem páginas que estão lá há muito tempo que não acessam. Se não for isso também, ele vai tentar pegar páginas que não precisa fazer o swapping out. Swapping out é uma operação lenta, uma operação de atualizar a memória virtual. A memória virtual é do HD, HD é lento em relação à memória. Então, se eu tentar substituir uma página que não foi modificada, então é melhor para mim. Se nesses 4 premissas aí não tiver jeito, aí eu vou apelar para os algoritmos de substituição, e a ideia deles é sempre reduzir os page defaults, né? Tentar retardar o máximo possível o page default. E aí eu já falei, né? Eu tenho a ótima, que é uma de referência, a randômica que escolhe qualquer uma, a FIFO que pega a mais antiga, a NRU que pega qualquer uma que tenha bit 0, bit de referência 0, a LRU que pega que tiver mais tempo sem usar, a MRU que pega que tiver menos tempo sem usar, né? A política péssima, inclusive, a LFU que pega por quantidade de uso, que tiver menos usada, a segunda chance cíclica que pega a mais antiga que tenha bit 0, a mais antiga das que tem bit 0. O relógio de páginas que também é igual à segunda chance cíclica, mas cria uma
uma lista duplamente encadeada circular, que facilita bastante na execução. O envelhecimento, que pega a que tiver mais tempo sem usar, das que tem bit de referência igual a zero. E a longínqua, que é igual a LFU, né, pega por quantidade de uso, mas ele cria uma estrutura dinâmica para pegar, para encontrar mais rapidamente qual página tem a menor quantidade de uso, certo? Lembrando que a longínqua e a LFU precisam ser zerados de vez em quando para que eu não tenha uma página fixa na memória, às vezes, muitas vezes nem usada mais, né? Foi muito usada no passado e nesse presente não é mais usada. E ela acaba ficando se eu não zerar, né, as variáveis do meu envelhecimento, perdão, do meu longínqua ou do meu LFU. Algumas considerações, né? O empate sempre é escolhido de maneira randômica, quando dá empate, geralmente o primeiro na ordem que ele acha, certo? A melhor algoritmo de substituição, ele depende do SO, então depende muito do SO, não existe aquela melhor política sempre, não. Meu SO é embarcado, uma política. Meu SO, ele é um SO de propósito geral, um SO de desktop, então tem lá uma política, algumas políticas que podem funcionar para ele. O meu é um sistema para servidores, então aí cada tipo, né, cada ambiente de programação, cada ambiente do SO é que ele vai definir aí qual a melhor política, né? Que com certeza não é a MRU, porque a MRU é sempre ruim em qualquer situação. Muito bem. Alguns blocos não podem ser substituídos, né, não podem ser escolhidos, né, o SO, kernel do SO não pode sair da memória nunca, certo? A questão do local e global, né, o local só vou escolher alguém do processo que gerou page fault. Então perceba que eu posso escolher qualquer um, né, qualquer um que seja do processo que gerou page fault, né, no caso local. Global não, qualquer um mesmo, qualquer um da memória inteira. Eu vou aplicar a política. Dentro da política. Mas a local é dentro da política, dentro dos pedaços do processo que gerou page fault. Certo? Já a global não, ela é qualquer uma dentro da política. A política, aí ele está explicando isso aí, né? E aqui o exemplozinho, que nós vimos em sala, não vou fazer de novo, né? Já está filmado lá, está gravado. Vocês podem assistir lá. Não vou filmar, não vou fazer de novo, mas é interessante quando eu pego uma questão assim, a primeira coisa que eu faço é marcar, né, marcar os processos, os pedaços do processo que gerou o page fault, para que quando for local, meu olho não me engane e não tente pegar um endereço que não seja do processo que gerou o page fault. Se é local, só do processo que gerou o page fault. Global, de toda a memória. Ok, pessoal? Obrigado a todos, espero que tenham gostado da revisão. Qualquer dúvida, vá no Classroom, vá no nosso grupo do WhatsApp, e que eu estarei lá sempre à disposição. Valeu? Obrigado e até mais.